Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Saúde Além do Físico, um programa que trata a medicina em questões voltadas à espiritualidade. Hoje nós estamos aqui no 7º simpósio de uma organização da CAPO e temos a honra de termos como convidado o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico na área da clínica médica. Muito obrigada, Dr. Sérgio. Se você puder fazer mais uma breve apresentação sua. Olha, eu acho que é importante, primeiro, muito obrigado a todos. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci lá, moro no Rio de Janeiro, e há 4 décadas que eu estudo, trabalho em medicina, clínica médica, clínica geral, mas sou cardiologista também. E por ter sido filho de pais espíritas, eu acabei me interessando para estudar a doutrina e tentar juntar as duas ciências, porque a ciência médica e a ciência espírita. Então, os resultados têm sido assim muito surpreendentes, às vezes admiráveis, em termos de melhora clínica de pacientes às vezes muito graves. Mas enfim, vamos conversar. Dr. Sérgio, eu sei que você prefere ser chamado por você. Nós conversamos já nos bastidores. Eu preferiria chamá-lo de senhor, mas ele prefere que chame de você. Por motivos óbvios. Sim. A respeito de tantos casos que nós temos hoje de suicídio, e você acabou de abordar na palestra que a cada 35 segundos há um suicídio, ou seja, desse tempo da nossa apresentação até esse momento, nós já tivemos aí uma quantidade expressiva de suicídios. Sim. Em que a crença na reencarnação ajudaria essas pessoas a não buscarem essa atitude? Olha, com certeza os postulados espíritas, não é? Eles ajudariam em muito, seriam decisivos para que a humanidade como um todo tivesse a consciência, primeiro, da imortalidade da alma. Porque não adianta quitar a própria vida e estar no mundo espiritual a mesma pessoa, com os mesmos sofrimentos e até agravados por uma morte que não estava na programação. Então, reencarnação, imortalidade da alma, sobrevivência após a morte, o sentido do sofrimento, de onde vem, que mundo é esse, por que eu tive que passar por essa e aquela experiência, a quem que eu devo buscar ajuda se eu estou pensando em deixar esse mundo. Só que quem pensa assim, em geral, acha que tudo vai acabar. E a situação depois ainda é mais difícil, agravada pelo gesto do suicídio. Então, nós precisamos trabalhar esse tema. Nós estamos quase no finzinho de agosto. Setembro é o mês de conscientização do suicídio, Setembro Amarelo, 10 de setembro, mas esse é um drama do mundo inteiro, do ano inteiro. Entende? Não é, ele é mais comum em certos países, como Uruguai e Cuba, nas Américas. No leste europeu, muito mais sério do que do outro lado, na Península Ibérica, por exemplo. Então, existe uma ciência do suicídio. Ela tem nome, médico-suicidologia. Médico-suicidologia. É uma maneira de você perguntar para alguém: o que você mais estuda hoje? Ele pode responder: eu estudo o drama do suicídio. Mas ele pode dizer: olha, eu me dedico tanto que eu acabei me tornando alguém útil na área da suicidologia. Quer dizer, é tão grande o problema, é um problema macroscópico,
É um sofrimento imenso, né? Isso tem origens, tem causas, mas uma causa muito séria é as pessoas desconhecerem a realidade do planeta Terra, desconhecerem quem que cada um é, por que sofre e como, portanto, aprender a reagir positivamente até a sofrimentos bem sérios, que são comuns na Terra. Por que na Terra? Porque a Terra é um grande hospital de almas. A Terra não é um mundo bacana. Claro que tem coisas de Deus, de Jesus, co-criador da Terra, da natureza do planeta, que são magníficas, divinas, mas a realidade humana ainda é de bilhões e bilhões de pessoas que desconhecem o porquê da vida. E aí ainda soma-se isso, a ideia de que achar que o sofrimento vai acabar é um engano muito sério e muitas vezes esse gesto vai acarretar um prejuízo enorme e uma dificuldade que vai exigir ajuda dos espíritos mais adiantados para o benefício de A, de B e de C, que hoje são milhões e milhões. Eu li o livro Memórias de um Suicida, né, através da Ivone do Amaral Pereira. E ali o relato ele é muito marcante, impactante, justamente a respeito desse depois do suicídio. Ou seja, eu lembro muito bem do espírito que se atira diante do trem e ele desenvolve na espiritualidade. Primeiro, ele percebe que ele continua vivo. Então, o fato dele ter buscado em eliminar a própria vida já é uma frustração, porque ele continua vivo. E ele continua com o mesmo tique de juntar um membro, né? Uma perna, um braço, o outro a cabeça. E o que relata a história, que é o Camilo, né? Cândido Botelho. Cândido Botelho, ele dá um tiro, né, no ouvido e sempre sentindo aquele sangue escorrendo, também sempre com aquele movimento de colocar a arma no ouvido. Ou seja, exatamente isso que o doutor está falando. Ao invés de sanar um problema, fugir de um desespero, fugir de uma situação da qual ele está extremamente envolvido na dor, né? Um nível, eu acredito, de se misturar com a dor dele, que ele acredita que, eliminando a própria vida, ele estará livre, quando na realidade não, ele só vai aumentar ainda mais a dor, tendo em vista que, doutor, o senhor pode expor, você pode expor para nós o que acontece em outras posteriores existências do suicida. Olha, então, em relação a isso, esse também é um quesito importante. Quando uma pessoa age violentamente, desejando a sua própria morte, seja usando fármacos e substâncias que levam ao sono e ao coma, e se não houver um resgate, uma chegada a tempo de uma equipe médica de socorro, a pessoa, aquelas substâncias químicas, elas vão impregnar numa intoxicação exógena, que nós chamamos, todas as células do indivíduo. Ele morre e aí o perispírito sofre, danifica quimicamente o perispírito. Danifica o esôfago, o estômago, porque muitas vezes, por exemplo, soda cáustica é altamente lesiva. Destrói o corpo, a parte corpórea, física, mas destrói o perispírito. E dependendo, porque isso tudo é caso a caso. Não dá para generalizar, mas o sofrimento é uma constante. Então, dependendo de quem é quem, do seu merecimento, do quanto já fez de bom, de bem em vidas anteriores, vai ter uma ajuda maior ou melhor para se recompor. Mas sempre tem um período maior ou menor de sofrimento. Uma pessoa que, por exemplo, há uma ideia
as criancinhas que nascem com cardiopatias congênitas, buracos no ventrículo, no septo, nos átrios, coração deformado, muitas vezes, ou em guerras, usaram armas para matar os inimigos, ferindo-os no tórax e destruindo os corações dos outros, ou então, pode ser que tenham outras alternativas, são pessoas que atiraram contra o próprio coração. E aí morre, porque o coração não tem opção, e o perispírito é danificado drasticamente. Quando ele nasce de novo, 10, 50 anos depois, às vezes a espiritualidade nem espera tempo nenhum, porque ele não viveu o que tinha que viver. Então ele planejou de viver 85 anos. Quando chegou com 50, ele morreu por ele próprio. E aí ele emenda, vai ganhar um nenenzinho num país, às vezes, muito difícil socialmente, e aí vai viver mais 35, que faltou, e mais um tanto, dependendo do planejamento. Só que, em geral, essas pessoas não têm capacidade de planejar o futuro. Não têm. E aí eles são frutos de reencarnações compulsórias. Tipo assim, ó, vem cá comigo. E não tem dizer não. Às vezes nem tem consciência, nem vai lembrar depois. E aí vai se ligar a um embriãozinho, né? Em desenvolvimento ou num óvulo fecundado. Então, em geral, sempre há lesões. Por exemplo, morreu por enforcamento. Muito usado. E aí o que acontece? Trauma cervical, um dano, prejuízo enorme, e prejudica o perispírito, prejudica a coluna, a medula espinhal cervical, garganta. Então, isso fica no perispírito. Claro, tudo depende de quem é quem e do merecimento. Ele pode receber uma ajudinha antes. E quando eu falo de enforcamento, é muito comum, tanto como pena de morte, e ai daqueles que agem contra eventuais criminosos usando esse tipo de coisa, mas quem tira a própria vida pelo enforcamento, eu lembro de uma história. Posso contar? Lógico, fica à vontade. Santos Dumont, um espírito, vamos dizer, muito preparado. E ele sempre dedicou as suas vidas ao bem da humanidade. Seja como navegador, seja como aquele que trabalhou a questão do mais pesado do que o ar, que depois dos balões, dos aviõezinhos como 14 bis, tudo deu ensejo. Olha como a aviação moderna mudou o mundo. Devemos isso aos irmãos Wright e a ele. E aí o que acontece? Ele era de família rica, ele vivia entre o Brasil e a França, ele desenvolve o avião em Paris, e aí começaram a produzir aviões, que ele era a figura fundamental em qualquer lugar. E aí, em 1932, antes até, de 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial. E os aviões eram usados para destruir o inimigo, para matar, e ele ficava enlouquecido com aquilo. Ele não fez aquilo para um uso de uma humanidade perversa como a nossa, equivocada, ignorante das leis de Deus. Então, ele ainda se segurou. Mas em 1932, foi o ano da chamada Revolução Constitucionalista. E aí era pessoal de São Paulo contra o governo. E aí, de novo, o avião no Brasil, porque a Primeira Guerra foi na Europa, né? Mas aquilo era no Brasil.
que era a nação dele. Ele ficou deprimido, ele não sabia o que fazer, não tinha espiritismo para ele conhecer e entender melhor até o próprio valor dele. E aí, numa altura, ele não suportou. E ele cometeu suicídio por enforcamento. E ele sofre, porque ele não sabia que continuaria tendo que, inclusive, suportar a continuação do processo revolucionário com a indústria bélica, de brasileiros contra brasileiros. E aí ele é acolhido o quanto antes, porque tinha um enorme merecimento. Ele é um espírito raro. Enfim, aí o que acontece? Eles providenciam o nascimento dele no Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, numa determinada família de pais espíritas muito preparados. Aí o que acontece? O bebê, quando ele tinha mesinhos de vida, ele cai do berço. E como ele lesionou, pelo enforcamento violento sempre, as vértebras cervicais do perispírito eram frágeis, não tinham a normalidade de qualquer um. Quando ele cai, vamos dizer, de mau jeito, e machuca, fratura o pescoço e fica tetraplégico. Eu me emociono, não direi isso? E aí, os pais muito amorosos assistiram esse menino de uma maneira maravilhosa, assim, e ele vive até uma pequena idade, né? E aí ele faz uma pneumonia e morre por pneumonia extensa, grave, insuficiência respiratória. Então ele vive pouco mais de 10 anos com essa consequência kármica da escolha. Mas se existe um espírito que mereceu, ao nascer naquela família linda, e o tempo e uma programação da melhor qualidade para não sofrer uma coisinha em demasia, foi ele. Porque ele tinha contribuído maravilhosamente, muito antes da aviação. Ele teve atenuante. Atenuantes, com certeza. E, doutor, a pessoa que se suicida, na outra vida, ela tende a tentar praticar de novo o suicídio? Depende. Depende? Depende de quem ela é, do que ela já fez no passado, dos compromissos kármicos, depende do nível de comprometimento da justiça divina por ter feito mais uma coisa, menos outra, ou vice-versa, entre o bem e o mal. Então, outra noção importante para nós: ninguém tem transtorno mental sozinho. Seja esquizofrenia, pânico, bipolaridade, ansiedade, depressão, dependência química, TDAH, TEA, autismo, sozinho. Tudo envolve espíritos que foram prejudicados pelos atuais enfermos. E eles ficam acompanhando o deprimido. E ficam, às vezes, pressionando. No sentido, aí você não vai ficar. Volta para cá, porque você não merece ser feliz. E não querem que a pessoa evolua. Evolua e seja feliz evoluindo. E como é tão comum espíritos no mundo espiritual vingativos, ignorantes das leis de Deus, que não conseguem uma mudança nos pensamentos e sentimentos, esse processo, né, é como uma coisa que vai envolvendo encarnados e desencarnados. E isso tem a ver com a gênese da saúde, dos transtornos da saúde mental. Do mesmo modo, como os que se suicidam sempre têm alguma questão da saúde mental, também sempre tem espíritos obsessores forçando a barra. Incentivando ele a se matar. Sim,
E muitos, o que é mais delicado, são médiums. E sendo médiums, escutam. Ó, toma um veneno ali na esquina. Entende? Olha, se joga naquela ribanceira, é muito bonito lá. Você vai ficar ótimo quando deixar de existir. Entende? Então tem uma série de questões. Por isso é suicidologia. Envolve a psicologia, a psicanálise, a psicoterapia e a psiquiatria. E o espiritismo. Quer ver uma outra coisa para comentar com vocês? Há uns anos que a dona Ivone do Amaral Pereira, Bezerra de Menezes, trabalham nos ajudando. Então, houve há uns 5 anos atrás, com uma razoável experiência na área mediúnica, eu senti vontade de trabalhar pelo resgate de suicidas. E aí eu coloco para todos os contatos, as pessoas do Centro Espírita fazem o mesmo, e aí eu coloco no Facebook. Todos que conhecerem uma pessoa de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo, nos últimos 50 anos, coloquem aqui nome completo, uma idade presumida de quando desencarnaram, a cidade, se souberem, porque quando juntar um certo número, nós vamos abrir o atendimento na área da desobsessão e do resgate para trazermos todos eles. E nós já fizemos isso algumas vezes. A última, nesse sentido, vai se completar no 7 de setembro, que é um sábado. Sábado é o dia das nossas reuniões, não é por causa do feriado brasileiro. Mas, então, na primeira vez que fizemos, tinham 500 nomes. E nós buscamos o socorro para todos eles, um por um, com uma equipe espiritual. No segundo, vai diminuindo, porque como a maioria pediram ajuda para eles no primeiro, para um ano seguinte, 6 meses depois, os pedidos já são em menor quantidade. Então, eu não sei quantos tem para o agora 7 de setembro. Mas qual é a ideia? Hoje nós comentamos na palestra. Existe um umbral médio, existe um umbral inferior, e, em geral, pelo livro da Dona Ivone e do Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, eles ficam entre umbral inferior e trevas, que podem ser trevas, vamos dizer, mais ou menos profundas, porque são quilômetros, e tudo isso está cheio de gente. Enfim, de tal maneira que eles são beneficiados, identificados, nominados e levados para uma esfera de amor, no sentido de conforto moral. E nós sabemos pela literatura que a Maria, mãe de Jesus, faz parte desses resgates, sim, e a princesa Isabel. É isso mesmo. As servas e os lanceiros de Maria. Lanceiros de Maria. Eles estão envolvidos. E ela é quem, em nome de Jesus, é a figura principal nesse processo. Que está ali resgatando a todos esses nossos irmãos. Mas dá um trabalho. Sim, e todo o processo de recuperação deles, né? Porque o perispírito realmente fica com todas as marcas. Então, até ele se regenerar, se restabelecer, por isso se reequilibrar. Que existem postos de auxílio e inúmeros hospitais do outro lado para acolher, para ter leito disponível para acolher tanta gente. Você já imaginou se o suicídio é o grave problema que é o problema do aborto induzido? Ele é N vezes mais grave. Porque aí são vidas tiradas, são assassinatos. São assassinatos. São crimes de morte. As pessoinhas com toda a vontade de renascer, né? Com toda a esperança, conhecendo papai e mamãe, sabe? O envolvimento fluídico, psíquico, amoroso, e de repente uma tragédia. Oportunidade de evolução cortada. Então, tudo isso enseja
uma atenção espiritual, médica, humana, mediúnica, entende? Para cuidar, porque isso é nossa tarefa. Eles vão continuar fazendo tudo o que eles podem, né? Mas eles contam conosco. Para evitar que essas pessoas cometam esse ato Por isso, horrível. a questão da prevenção. E como que é feita a prevenção? Que conselhos o senhor pode dar, desculpe, você pode dar para nós, para todos que estão aqui nos assistindo? Em que sentido? E aí nós já podemos, né, encerrar? Nilo, quanto temos de tempo? 5 minutos? Em que sentido? No sentido de como ajudar esses irmãos que desejam se matar. Como ajudá-los para que eles não deem cabo da própria vida? O que nós podemos fazer? São várias possibilidades para isso. Uma delas é escutarmos, é sermos fraternos. Se alguém vier conversar conosco, sentado no banco da praça, ou no metrô, no ônibus, né? E começar a falar de si, escute, valorize, ou em inglês, let's talk, vamos conversar sobre essa questão. E você sugerir que a pessoa procure alguém da área da saúde, uma pessoa ótima para isso, antes de qualquer especialista, é o médico de família e comunidade, SUS, no Brasil. Nenhum país tem um SUS como nós. E aí o médico de família, ele é procurado no posto, né, e a pessoa desabafa. E o médico de família sabe escutar, aprendeu a escutar, mas no fundo não precisa ser médico. Entende? O vizinho, o colega de trabalho, entende? Nós não podemos ser seres antissociais. Os professores, eu como professora digo Muito isso, bem. de ouvir os alunos, eles pedem socorro no olhar. O atendimento fraterno da casa espírita. Olha, eu vim aqui porque eu já não aguento mais. Mas o quê? Aí a pessoa desabafa. E aí, além de ter alguém para dialogar e ajudar diretamente, vai levar o caso para a pessoa assistir palestra, para a pessoa tomar passe, água fluidificada, desobsessão, porque quem chega e diz que, olha, eu estou pensando nisso, não está sozinho, nunca esteve. Eu só para completar a questão lá do Santos Dumont, né? Então lembrar que ele precisou ficar alguns anos, né, retido no leito, e ganhou o amor desses pais. O irmão dele é meu colega médico e amigo, muito querido também. É mesmo? O irmão desse que faleceu. Depois eu te dou, o nome dele é Mussa Tavares. Família Mussa Tavares. Todos eles espíritos. Então, esse que era Dumont, ele acabou recebendo todo o amor de uma família preparada. Até para suportar, vamos dizer, a prisão num corpo fragilizado pelo acidente, que a causa era o enforcamento, né? Mas para que ele meditasse, para que ele visse o amor dos pais, do irmão, em comparação a todo o ódio da guerra, que o impactou a ponto dele desistir da vida. Então, isso é muito sério. É muito sério. Muito grave. No fundo, toda a humanidade precisa contribuir. Isso não é para ficar com professores, médicos, terapeutas, centros espíritas. Não é por isso que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu, na verdade, a ONU e a OMS, o Setembro Amarelo. Só que não é para ser apenas o setembro. O setembro é para uma verificação mais pontual, mais importantíssima, porque o problema do suicídio ele é do ano inteiro. Então é azul, é roxo, é lilás, é branco, entendeu? É todo mês. É uma demanda que traduz, vamos dizer assim, as limitações
espirituais de uma humanidade que até hoje não conhece a realidade, a sobrevivência da alma após a morte, a reencarnação, né? E, vamos dizer, a ideia do amor de Deus, que se permite tanto sofrimento, ainda assim há de ter algo que eu vou conhecer amanhã se eu persistir até encontrar uma melhora do meu sofrimento. Doutor, como as pessoas fazem para mandar esses nomes? Qual é o canal para elas enviarem o nome desses irmãos, né? Duas maneiras, por enquanto. Tendo o Facebook, procura Sérgio Thyssen, tente se tornar amigo, né? E aí envia esses dados. Ou então eu posso deixar o meu telefone é 21, que é Rio de Janeiro, 981444433. Então tem, obviamente, o WhatsApp e é só escrever. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer enorme conversar aqui sobre um assunto tão importante. Eu vou aproveitar o finalzinho, claro, para lembrar uma outra proposta que tem hoje 7 anos. Eu viajei muito, então Portugal eu fui muitas vezes. E aí propus para um grupo pequeno espírita de fazermos um grupo no Facebook que eu chamo de Prece pela Humanidade. E é um grupo que tem hoje 9.400 pessoas, de 25 países. Isso é maravilhoso. E aí, lá atrás, ele era meia dúzia de pessoas. E aí o número foi aumentando, as pessoas, uma falava para a outra, olha, o Sérgio faz uma prece e tal. Quando chegou a pandemia, 2020, março, abril, nós tínhamos 1.200 pessoas. Aí veio a pandemia, gente morrendo, famílias enlutadas, risco de vida, não é? Pessoas sendo hospitalizadas, medo e etc. E aí a população, vamos dizer, do grupo cresceu muito. E aí hoje são 9.000 e pouco. E aí era só os domingos. Mas como veio aquela coisa toda da pandemia, gente morrendo no mundo inteiro, eu falei, eu estou em casa, fazendo medicina mais online do que no hospital. E que isso que eu estou fazendo aqui, eu vou rezar todos os dias. Não é? O espírita deve conhecer o valor da oração por todas as fontes lindas que nós temos. E aí, então, todo dia agora. Que horas? 5 da tarde, no horário do Brasil. Pode repetir o canal? Facebook do Sérgio Thyssen. E aí é só escrever para lá, pedir para entrar e participar da prece. Todo mundo que pede, eu entro, eu trago para dentro. E aí, um tempo depois, eu comecei um outro grupo, La Oración por la Humanidad, para os países de habla hispânica, porque eu hablo bem. Então, só que esse não dá, só os sábados, de tal maneira que às 7 da noite de todos os sábados. Então, tem gente do México, da Colômbia, Uruguai, Argentina e assim por diante. Que lindo. E do Brasil, porque eles gostam de rezar mais de uma vez, entendeu? Então, sábado é o único dia que tem 2. Então, é interessante. Por quê? Porque a prece é medicina preventiva. A prece é um poderoso recurso que nós não temos a dimensão. Não temos. É motivo de ciência para se estudar. Por isso que Jesus, tantas vezes, além do orai e vigiai, não é? Ele falou aspectos lindos sobre a oração. Então, é um mecanismo de sustentação da saúde mental, mas física também. Então, é um convite, não é? É uma sementinha, mas semente germina, semente frutifica, floresce, e daqui a pouco nós temos, em vez de um deserto,
Um jardim muito florido, lindo. Muito obrigada, Nada, doutor. minha querida. Nada. Obrigada a você que nos acompanha sempre. Pedimos sempre, né? Que se inscreva, curta, compartilhe, porque assim, como você já sabe, outras pessoas, né, têm acesso. Até a próxima!